Salve, salve, pessoa querida! Saudações biológicas! Professor Túlio Bastos, mais uma vez, vindo do lado de cá desta pequena tela do seu smartphone. E esse é o nosso vídeo 23, vídeo 2 sobre o sistema endócrino. E nesse vídeo nós vamos explicar alguma coisa a mais sobre os hormônios e falar especificamente sobre a glândula hipófise ou pituitária. Então roda a vinheta que a gente volta aí com esse vídeo 2 sobre o sistema endócrino humano. Simbora! Nós havíamos comentado no vídeo 1 que um hormônio é um mediador químico produzido por uma glândula endócrina e lançado exclusivamente na corrente sanguínea. Agora, alguns detalhes importantes. Primeiro, o hormônio ele atua especificamente em uma célula-alvo. O que é a célula-alvo do hormônio? É a célula que contém na superfície da sua membrana plasmática receptores específicos que irão se ligar ao hormônio liberado pela glândula. Por isso que o hormônio, embora ele atinja todas as células do corpo, ele só vai atuar em sua célula-alvo, na célula específica que tiver na sua superfície o receptor hormonal também específico. E o que o hormônio pode desencadear na célula atingida, em sua célula-alvo? Ele pode estimular uma determinada atividade metabólica, como a síntese proteica, a divisão celular, o aumento do tamanho da célula, a inibição de uma determinada atividade ou mesmo a secreção de uma substância. No caso da hipófise, ela é uma glândula com atividade trópica ou trófica. Isso significa que grande parte dos hormônios liberados pela glândula hipófise vão atuar sobre outras glândulas regulando a sua atividade. Essa regulação hormonal ela é chamada de feedback. O que significa isso? A glândula ela vai liberar o seu hormônio, a quantidade de hormônio liberado, de acordo com a própria quantidade que está presente no sangue. Opa, fez uma confusão aí, não fez não? Então vamos repetir. É a própria concentração do hormônio no sangue que vai regular a atividade da glândula. Se ela vai aumentar a secreção ou se ela vai diminuir a secreção de um determinado hormônio. Isso que é o que chamamos de retroalimentação ou feedback, regulação por feedback. Já havíamos comentado no primeiro vídeo que essa glândula ela é dividida em dois lobos. Existem duas regiões. Se liga nisso daí. A glândula hipófise é dividida em um lobo anterior, que é a adenohipófise, e um lobo posterior, que é a neurohipófise. A glândula ela tem um tamanho aproximado de uma ervilha e ela fica abaixo do hipotálamo, que é uma região neurosecretora, e fica ligada ao hipotálamo por um pedúnculo hipofisário. Por meio dessa ligação, o hipotálamo vai exercer duas atividades importantes sobre a glândula hipófise. A primeira é regulando os hormônios liberados pela adenohipófise, pelo lobo anterior da glândula. E a segunda é produzindo dois hormônios que serão armazenados no lobo posterior, na neurohipófise. São eles o ADH e a ocitocina. Os hormônios da adenohipófise, como nós já havíamos comentado no primeiro vídeo, são 6. O hormônio somatotrófico ou hormônio do crescimento, o hormônio adrenocorticotrófico, o hormônio tireotrófico, as duas gonadotrofinas hipofisárias, o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante, e o hormônio responsável pela produção e pela liberação de leite nas glândulas mamárias, que é a prolactina. Vamos começar falando sobre a somatotrofina, o hormônio do crescimento. Esse hormônio, como o próprio nome já evidencia, ele promove o crescimento de todas as partes do corpo. Se na infância houver uma deficiência na produção do hormônio do crescimento, isso vai acarretar uma condição fisiológica conhecida como nanismo hipofisário, e a pessoa terá um crescimento limitado.
Agora, se houver uma superprodução na infância, vai acarretar um quadro contrário, que é o gigantismo hipofisário. O caso mais surpreendente foi um homem que viveu nos Estados Unidos, Robert Wiedlow, o gigante de Illinois, que chegou a ter 2,72 metros de altura. No caso do nanismo, existe uma série de exemplos atuais, como uma menina chamada Charlotte Gerside. Ela tem apenas 68 centímetros de altura. Essas meninas são conhecidas como meninas bonecas. Como nós comentamos, é uma condição em razão do nanismo hipofisário. Caso a produção do hormônio do crescimento seja retomado na idade adulta, isso vai acarretar uma condição chamada de acromegalia, caracterizada pelo crescimento das extremidades corporais, como pés, mãos, cabeça e o queixo. O segundo hormônio liberado por essa glândula na nossa lista é o hormônio adrenocorticotrófico. Ele irá estimular o córtex da glândula adrenal ou suprarrenal a produzir os seus hormônios. Outro hormônio liberado pela glândula hipófise é uma tropina ou trofina, o hormônio tireotrópico ou tireotrófico, que, como o próprio nome já evidencia, ele estará relacionado à regulação da secreção dos hormônios da tireoide. Os dois outros hormônios liberados por essa glândula são conhecidos como gonadotrofinas hipofisárias, porque eles vão atuar nas gônadas sexuais, no testículo masculino e no ovário feminino, estimulando ou retardando a secreção dos hormônios dessas duas glândulas, dessas duas gônadas, o testículo e o ovário. São eles, o hormônio folículo estimulante e o luteinizante. Qual o papel do folículo estimulante? Na mulher, ele estimula o amadurecimento do folículo ovariano, e no homem ele estimula o amadurecimento dos espermatozoides. E o hormônio luteinizante? Na mulher ele está relacionado à ovulação, à formação do corpo lúteo e também à liberação das duas gonadotrofinas ovarianas, os hormônios estrógeno e progesterona. E no homem? No homem, o hormônio luteinizante está relacionado à produção da testosterona, o hormônio sexual masculino. O sexto hormônio liberado pela hipófise, no caso da adenihipófise, seria a prolactina. Como nós já comentamos, ela é responsável pela liberação de leite nas glândulas mamárias. Agora, os dois outros hormônios da glândula hipófise são produzidos pelo hipotálamo, armazenados e secretados pelo lobo posterior da glândula, que é a neurohipófise. São eles, o hormônio antidiurético ou vasopressina e a ocitocina. O ADH, o hormônio antidiurético, como o próprio nome diz, ele estimula a reabsorção de água nos túbulos renais. Portanto, quanto maior a liberação de ADH, menor será o volume da urina. Quanto menor a liberação de ADH, maior será o volume da urina. Por isso que ele também é chamado de vasopressina, porque ele está relacionado, por meio do controle do volume de urina excretado, à pressão arterial. Se liberar muita urina, diminui o volume de sangue circulante em razão da liberação de maior conteúdo de água e com isso a pressão arterial tende a diminuir. Se retardar a liberação de urina, a pressão arterial tende a aumentar ou se estabilizar. Pessoas que nascem com deficiência na liberação de ADH vão desenvolver um quadro fisiológico conhecido como diabetes insípido, que não tem nada a ver, como a gente vai comentar nos próximos vídeos, com a diabetes mellitus. O próximo hormônio é a ocitocina, que recentemente, por meio de uma série de descobertas, tem sido chamado de hormônio do amor. Ela é responsável pela contração do útero durante as cólicas menstruais, está relacionado também à liberação do bebê durante o parto normal e à contração das glândulas mamárias e consequente liberação de leite por meio das mamas. Com isso, a gente encerra o nosso segundo vídeo sobre o sistema endócrino. E no próximo vídeo, no vídeo 3, a gente vai falar sobre os hormônios liberados pelas outras glândulas do nosso corpo e suas respectivas funções.
Espero que esse nosso segundo vídeo sobre sistema endócrino possa ajudá-lo em sua revisão para o Enem. Como nós já comentamos, esse é um assunto muito importante, tanto para o Exame Nacional do Ensino Médio, bem como para os outros vestibulares. Caso você ainda não tenha se inscrito, se inscreve no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos da nossa super revisão. O Enem está chegando e também de outros conteúdos do nosso canal. Compartilhe o nosso conteúdo com seus colegas, siga-nos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Eu desejo para você um excelente estudo e um ótimo aprendizado, acima de tudo um aprendizado transformador. Um grande abraço, valeu!